Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar Todo Dia News, segunda edição. Vamos conferir os destaques desta quarta-feira, dia 26 de abril de 2023. Governo do Estado faz acordo. Algum problema, pessoal da equipe? Daqui a pouquinho, então, a gente vai trazer informações dos destaques. Daqui a pouquinho, nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Crescimento. Esse é o ritmo de Santa Bárbara do Oeste, que é servida pelas principais rodovias, próxima aos maiores aeroportos e ao Porto de Santos. Protagonista na geração de empregos e a cidade mais segura do estado de São Paulo. Na mobilidade urbana, possui amplo sistema viário e um transporte público moderno e eficiente. Na educação, investe na formação dos seus cidadãos e na excelência da educação infantil. Santa Bárbara, uma cidade que não para nunca para cuidar de você sempre. Quer estar bem vestido e elegante? Ficar na moda tem endereço certo. Avenida Pascoal Ardito, 985, São Vito, em Americana. Rovani Modas, a moda que você veste todo dia. A cada minuto, 8 mulheres são vítimas de agressão no país. De cada 10 mulheres, 3 foram ameaçadas de morte pelo parceiro atual ou pelo ex. A cada 7 horas, um feminicídio acontece. Violência contra a mulher é crime. Nas próximas horas, alguém perto de você pode ser vítima. Por isso, é tão importante prestar atenção. Fique atento aos sinais. Escute, acolha, denuncie. Eu acho que as pessoas não sabem o que dizem quando são contra a vacina. Não sabem o tamanho da dor das famílias que perderam quem amam para uma doença. Não sabem o tamanho da dor dos pais aflitos. Seus filhos hospitalizados. Será que é preciso assistir à volta dessa e outras doenças para acreditarem na vacina? Não, nós não queremos isso. Confiar na vacina tem que ser pelo caminho da vida. Vacinas salvam vidas. Vacinas salvam vidas. Eu quero viver, por isso eu vacino. Eu quero ver o Brasil reconstruir a nossa vacinação. Porque o Brasil sempre foi referência em vacinação no mundo. Vamos nos unir ao movimento nacional pela vacinação. Vamos vacinar, sim. Valorizar a nossa ciência e o nosso SUS, sim. Vamos bater com orgulho no peito e no braço. E dizer que vacinas salvam vidas. Vacina é vida. Vacina é pra todos. Ministério da Saúde.
Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Muito bem, vamos então aos destaques desta quarta-feira, dia 26 de abril de 2023, Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial. Veja também, incêndio provoca a morte de irmãos de 2 e 18 anos em Sumaré. E ainda hoje é o dia do goleiro. No esporte vamos exibir aí uma matéria especial sobre o assunto daqui a pouco. Isso e muito mais você acompanha a partir de agora. Fique com a gente, o Todo Dia News segunda edição está apenas começando. Estamos falando diretamente dos estúdios da TV Todo Dia, sinal 14 da sua TV digital e através de multiplataformas. Muito obrigada pela sua audiência e você acompanha o trabalho da nossa equipe nas multiplataformas que aparecem no seu televisor. E vamos começar então o jornal hoje falando de uma reportagem especial, já que colocamos aí o destaque. Hoje, dia 26 de abril, gente, é Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial, exatamente. E também conhecido aí como pressão alta, né? As pessoas normalmente falam, eu tenho pressão alta. Você sabia que mais de 80% das cidades brasileiras não conseguem atender pacientes com hipertensão ou até diabetes? Pois é, vamos ver então a reportagem especial de Andressa Oliveira. 26 de abril, Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial, conhecida também como pressão alta. Segundo o Ministério da Saúde, o número de adultos com diagnósticos médicos de hipertensão é grande. Teve um aumento de 3,7% em 15 anos no Brasil. Em entrevista à Rede Todo Dia, a doutora Marli Ferraz deu mais detalhes da doença e os cuidados a serem tomados. A hipertensão arterial, ela é em 95% assintomática. A grande maioria das pessoas podem estar hipertensas sem saber que estão. Mas assim, os mais comuns acabam sendo dor de cabeça, dor na nuca, um certo cansaço, muitas vezes palpitação, mas na grande maioria é assintomático, por isso que ela se torna uma doença perigosa, por ela ser silenciosa. A primeira atitude é as pessoas que têm antecedentes familiares para hipertensão, já que mais de 90% das hipertensões são essenciais, que é passada geneticamente, né? Uma menor porcentagem é de origem secundária. Então, basicamente eu tenho familiar hipertenso, meu pai ou minha mãe, irmãos ou primos, tios, eu preciso estar mais atento a isso. Aferir a pressão com regularidade, com um aparelho de boa qualidade, para que você possa detectar se ela está acima de 14/9, ainda é considerado o limite máximo, mas tem alguns diferenciais em cada faixa de idade ou insuficiência renal, que os limites são um pouquinho diferentes. Agora, se você tem hipertensão, você tem que tomar outros cuidados, né? Redução de ingesta de sódio, atividade física, controle de peso, redução de estresse, que são fatores que nos dias de hoje são muito frequentes. E isso acaba piorando os níveis de pressão, aumentando o risco de infarto e AVC. A hipertensão, como você disse, ela é uma das causas de AVC e infarto. Os jovens de hoje, o que eu vejo dos jovens, eles estão com a vida muito complicada. Primeiro porque eles comem muito errado. Eles comem muito lanche, comem alimentos muito processados e que contêm muito sódio. Uma das causas de piora da hipertensão é o sódio. O sedentarismo, ele também é importante que você saia desse comodismo, porque o nosso corpo
não nasceu para ficar parado, né? Quando você fica parado, você aumenta peso, você tem problemas osteoarticulares, problema de coluna. Hoje a gente vê a quantidade de jovens com o celular na mão e com problemas de coluna, né? O estresse também é um problema no dia a dia. Outra coisa que é muito comum, principalmente os jovens, é consumo de energéticos com bebida alcoólica, né? Excesso de cafeína, são estimulantes, eles também podem alterar os níveis de pressão arterial. Então, ter uma vida mais tranquila, embora você fale assim, como que a gente vai ter uma vida tranquila com tudo que a gente está passando? Mas cada um é responsável para cuidar do seu corpo, né? Então, olhar a alimentação, buscar comer mais alimentos naturais, que não sejam conservantes, verduras, legumes, frutas, vai comer a sua carne, procura não abusar do sal, que inclusive nesses temperos que são prontos, que você compra em supermercado, eles contêm muito sódio. E isso também pode acabar prejudicando o controle da pressão. Isso com a pessoa que não sabe que está hipertensa e aquele que já sabe que é hipertenso, né? E tem um outro detalhe, que aqueles que tomam medicamento nem sempre cuidam de aferir a pressão para ter os seus níveis controlados. Tanto que existem estatísticas, até em países desenvolvidos, que metade das pessoas não controlam adequadamente a sua pressão. No Brasil é um desafio muito maior, né? Então, e um outro detalhe, é a pessoa saber aferir a pressão adequadamente na sua residência. Porque muitas vezes a pessoa tem um aparelhinho de pulso e ela mede de uma maneira inadequada. Então, ali tem um manual correto para que você, ao aferir a pressão, você tenha certeza de que é aquela pressão que está sendo a sua. Os índices saíram de 22,6% em 2006 a 26,3% em 2021. O relatório mostra ainda um aumento do indicador entre os homens, variando de 5,9% para mais. Portanto, além dos exames de rotina, evite sal e pratique exercícios físicos. Andressa Oliveira, para a Rede Todo Dia. Obrigada, Andressa, pelas informações. Muito importante é cuidar da saúde. Hipertensão é sério, gente. Muitas pessoas podem ter AVC devido aí à pressão alta. Pode ter o AVC hemorrágico, isquêmico, então tem que cuidar da pressão arterial. É muito importante. Alimentação balanceada, exercício físico, como a doutora Marli Ferraz orientou, é fundamental para você, então, ter uma saúde boa, né, para que você não tenha esses problemas. Dando seguimento aqui ao nosso Todo Dia News, ainda complementando sobre essa situação, gente, da questão da hipertensão, o programa do governo federal, que destina aí parte dos recursos à atenção primária, completou 3 anos, mas os resultados ainda não são satisfatórios. De acordo com dados recentes, mais de 80% dos municípios não conseguem medir a pressão arterial de 50% dos seus hipertensos a cada 6 meses e verificar também os níveis de hemoglobina glicada, que a cada ano, né, uma vez por ano, é muito importante. Quando o paciente não monitora regularmente a pressão arterial, pode haver uma série de consequências para a saúde. A hipertensão é uma doença crônica que se caracteriza pelo aumento de pressão do sangue nas artérias, o que pode levar aí a complicações como o acidente vascular cerebral, o AVC, como eu disse, o infarto e outras doenças cardiovasculares. Muito bem, agora dando sequência aqui ao nosso Todo Dia News segunda edição, vamos falar do trabalho do Soma aqui de Americana, que vai abrir inscrições para o programa de promoção da integração ao mercado do trabalho aí para os jovens. Vamos acompanhar também essa reportagem especial e quem traz essa reportagem é a nossa repórter Nayara Lourenço. O Soma, Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana, vai abrir no dia 8 de maio as inscrições de 2023 para o Programa de Promoção da Integração ao Mercado de Trabalho. Em entrevista à Rede Todo Dia, a coordenadora Maria Conte explica sobre o programa. O Soma já existe no município há 61 anos, né? E nós temos esse programa de promoção da integração ao mercado de trabalho,
que é um programa grandão, que dentro dele nós temos a iniciação profissional, o programa de aprendizagem e o programa de estágio educativo supervisionado de ensino médio. Quanto à inserção dos adolescentes no mercado de trabalho, a porta de entrada, né? Quando os adolescentes chegam para a entidade, eles vêm para poder se inscrever. Inscrever no programa significa: o Soma tem muita demanda de adolescente e nós temos apenas 280 vagas no decorrer do ano para os candidatos que se inscrevem, né? Que a gente hoje vai falar um pouquinho das inscrições que vão começar no dia 8 de maio. Então, quando eles passam por esse processo de inscrição, e a prioridade é o público da assistência social, eles começam o curso de qualificação profissional no ano subsequente, ou seja, em janeiro de 2024, o pessoal que se inscreveu agora, em 2023, começa o curso de qualificação profissional auxiliar administrativa. Esse curso é conveniado com o SENAI, né? Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Então, aí eles dão início à profissionalização. Depois disso, tem vários projetos que também fazem parte dessa iniciação profissional. Fazendo tudo isso, concluindo tudo isso, eles estão aptos a serem inseridos no mercado de trabalho. De que maneira? Como adolescente aprendiz ou como adolescente estagiário. Aí a gente tem as duas modalidades de trabalho de adolescente. Como que a gente atende isso? Dependendo do perfil que a empresa pede para a entidade. E aí nós temos uma ficha técnica, obviamente, de cada um, com as características que cada um teve durante a iniciação profissional, e a gente encaminha para entrevista lá no mercado de trabalho. Quando eles vêm para se inscrever, nós vamos começar a inscrição agora dia 8 de maio, vai até o dia 19 de maio, das 8 da manhã até as 10h30. Precisa primeiro estar residindo em Americana. Este ano nós vamos atender adolescentes que nasceram entre julho de 2007 até dezembro de 2008, ou seja, quem nasceu em 2008 e quem nasceu no segundo semestre de 2007. Deve estar cursando o 9º ano do ensino fundamental ou a primeira série do ensino médio. Por que esse requisito da escolaridade? Porque eles precisam estar aqui o período todo durante o dia para se capacitar e depois ser inserido no mercado de trabalho. Então, automaticamente, aquele que iniciar no programa tem que estudar à noite. E aí tem uma série de documentos que ele precisa trazer no ato da inscrição, precisa estar acompanhado de um responsável para preencher o questionário socioeconômico. E é isso, trazer uma caneta. Essa lista de documentos, não vai dar para a gente falar de cada documento que precisa trazer, mas eles estão relacionados no nosso site, no Facebook, no Instagram da entidade, e também estamos à disposição aqui para atendê-los por telefone ou mesmo aqui fisicamente na entidade. O Soma ainda conta com uma ótima estrutura para os estudantes, com laboratório de informática, quadra poliesportiva e ainda oferece café da manhã e almoço para os alunos. Outras informações estão disponíveis nas redes sociais do Soma e também pelo telefone 19 3461 2495. Nayara Lourenço para a Rede Todo Dia. Obrigada, Nayara, pela reportagem. Nossa equipe depois vai acompanhar no dia aí que inicia as inscrições para trazer as informações aos nossos telespectadores. Bom, dando continuidade aqui no Todo Dia News, gente, vamos falar de um incêndio que provoca uma morte de irmãos de 2 e 18 anos em Sumaré. Quem traz os detalhes é o repórter Henrique Fernandes. Uma criança de apenas 2 anos e uma jovem de 18 anos faleceram vítimas de um incêndio na manhã desta quarta-feira dentro de uma casa na rua Ramona Canhente Pinto, no bairro Nova Veneza, em Sumaré. A Polícia Militar informou que as vítimas são 2 irmãos,
Ana Beatriz Soares, de 18 anos, que faleceu no local, e João Gabriel Soares da Silva, de apenas 2 anos. João Gabriel chegou a ser socorrido até uma unidade hospitalar e recebeu massagem cardiorrespiratória, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o incêndio ocorreu por volta das 8h40 da manhã. As informações preliminares são de que os irmãos morreram após inalarem a fumaça tóxica. A Polícia Civil vai investigar as causas do incêndio. Henrique Fernandes para a Rede Todo Dia. Ok, Henrique. E vamos falar agora sobre tráfico de drogas, gente. A polícia prende aí um traficante com 37 porções de cocaína na cidade de Jardim. Portanto, a Polícia Militar prendeu aí um homem de 29 anos por tráfico de drogas na noite desta terça-feira na Rua das Azaleias, no bairro Cidade Jardim, Americana. E os policiais da Força Tática do 19º Batalhão da Polícia Militar do Interior de Americana avistaram então o suspeito que jogou 2 sacolas no telhado de um imóvel. Logo após, ele correu para um bar onde foi abordado com 3 porções de cocaína. No telhado foram encontradas mais 34 porções da mesma droga. Quando percebeu então que o entorpecente foi localizado, o traficante tentou fugir novamente, mas foi detido pelos militares com uso de força física. Algemado, o homem então foi encaminhado à CPJ, que é a Central de Polícia Judiciária de Americana, onde permanece preso à disposição aí da Justiça. Nós vamos para um breve intervalo e na volta, gente, vamos falar sobre os eucaliptos que foram removidos aqui na Vila Jones. Nossa reportagem acompanhou tudo e também daqui a pouquinho o nosso bloco de esportes, importante hoje, dia do goleiro, gente. Daqui a pouquinho mais informações para vocês. Não saiam daí, voltamos já já. Crescimento. Esse é o ritmo de Santa Bárbara do Oeste, que é servida pelas principais rodovias, próxima aos maiores aeroportos e ao Porto de Santos. Protagonista na geração de empregos e a cidade mais segura do estado de São Paulo. Na mobilidade urbana, possui amplo sistema viário e um transporte público moderno e eficiente. Na educação, investe na formação dos seus cidadãos e na excelência da educação infantil. Santa Bárbara, uma cidade que não para nunca para cuidar de você sempre. Quer estar bem vestido e elegante? Ficar na moda tem endereço certo. Avenida Pascoal Ardito, 985, São Vito, em Americana. Rovani Modas, a moda que você veste todo dia. A cada minuto, 8 mulheres são vítimas de agressão no país. De cada 10 mulheres, 3 foram ameaçadas de morte pelo parceiro atual ou pelo ex. A cada 7 horas, um feminicídio acontece. Violência contra a mulher é crime. Nas próximas horas, alguém perto de você pode ser vítima. Por isso, é tão importante prestar atenção. Fique atento aos sinais. Escute, acolha, denuncie.
Eu acho que as pessoas não sabem o que dizem quando são contra a vacina. Não sabem o tamanho da dor das famílias que perderam quem amam para uma doença. Não sabem o tamanho da dor dos pais aflitos. Seus filhos hospitalizados. Será que é preciso assistir à volta dessa e outras doenças para acreditarem na vacina? Não, nós não queremos isso. Confiar na vacina tem que ser pelo caminho da vida. Vacinas salvam vidas. Vacinas salvam vidas. Eu quero viver, por isso eu vacino. Eu quero ver o Brasil reconstruir a nossa vacinação. Porque o Brasil sempre foi referência em vacinação no mundo. Vamos nos unir ao Movimento Nacional pela Vacinação. Vamos vacinar sim. Valorizar a nossa ciência e o nosso SUS sim. Vamos bater com orgulho no peito e no braço. E dizer que vacinas salvam vidas. Vacina é vida. Vacina é para todos. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Crescimento. Esse é o ritmo de Santa Bárbara do Oeste, que é servida pelas principais rodovias, próxima aos maiores aeroportos e ao Porto de Santos. Protagonista na geração de empregos e a cidade mais segura do estado de São Paulo. Na mobilidade urbana, possui amplo sistema viário e um transporte público moderno e eficiente. Na educação, investe na formação dos seus cidadãos e na excelência da educação infantil. Santa Bárbara, uma cidade que não para nunca para cuidar de você sempre. De volta, Todo Dia News, segunda edição. Muito obrigada pela sua audiência. E vamos falar agora sobre a remoção dos eucaliptos que aconteceu no meio da manhã, no final da manhã de hoje, no bairro Vila Jores. E a nossa equipe de reportagem acompanhou tudo de perto. A reportagem é de Nayara Lourenço. A Rede Todo Dia recebeu uma denúncia a respeito de uma remoção de árvores realizada na região da Vila Jones. Segundo informações, 3 eucaliptos serão retirados para mudança do curso do córrego no local, devido a um risco de desmoronamento de uma das laterais do córrego. Nayara Lourenço para a Rede Todo Dia. Tá aí então a remoção dos eucaliptos, vocês acabaram de acompanhar, no bairro Vila Jones, né? Tudo porque precisa ser movimentado aí a questão do córrego, fazer melhorias em relação ao córrego, por isso que está sendo feito esse procedimento. Bom, gente, antes de nós chamarmos o esporte, temos mais conteúdos para vocês aqui. Eu queria compartilhar com vocês, ontem nós tivemos uma reportagem especial, uma denúncia exclusiva que chegou aqui para a nossa equipe de reportagem, inclusive foi da Nayara Lourenço, falando com uma mãe e com um pai que teve recentemente um bebê no hospital municipal aqui de Americana, Dr. Valdemar Tebaldi,
e ela relatou alguns problemas, algumas questões, né, nas estruturas em relação ao atendimento médico, por falta de medicação, pela questão que ela não teve a alimentação correta, disseram que ela teve um diagnóstico, o bebê teve outro diagnóstico, enfim, uma série de coisas que foram questionadas, né, pela assessoria de imprensa da prefeitura. Ontem nós tivemos a resposta referente às estruturas, que sim, vão ser feitas melhorias, mas nós recebemos um complemento da assessoria de imprensa hoje, falando de outras questões, que a OS Santa Casa de Misericórdia aí de Chavantes avaliou o prontuário da paciente, a qual fez a denúncia para a nossa reportagem, informa que não foram constatadas aí as queixas em questão. Por exemplo, consta em registro a suspensão de um medicamento e a falta dele, né? Então, ou seja, trata-se de uma conduta médica. Quanto à contracepção cirúrgica, ou seja, que foi solicitada a laqueadura, né, durante, logo após aí o nascimento do bebê, depois da cesárea, quanto a essa contracepção cirúrgica, tida como não realizada, entre aspas, durante a cesárea, a OS se comprometeu a providenciar, junto ao planejamento familiar, outro médico contraceptivo, ou outro método, né, não médico, outro método contraceptivo de longa permanência, se houver interesse por parte da paciente. A senhora Thalita agradeceu, né, o contato, inclusive, da Secretaria de Saúde em relação à preocupação com esses questionamentos e, segundo a nota aqui, diz que eles conversarão sobre as possibilidades pessoalmente com a denunciante no próximo dia 2 de maio e que ela então irá até o hospital para realizar teste de orelhinha do bebê e será então conversado sobre todas as questões que ela relatou na denúncia. Bom, nós vamos acompanhar com a denunciante, com a mãe que denunciou, para saber se de fato vai ter alguma solução depois desta conversa entre a Secretaria de Saúde, né, a Prefeitura e a denunciante. Bom, isso eu só gostaria de fazer um parênteses aqui, complementar a respeito dessa denúncia, que foi exclusividade da reportagem do Todo Dia. Bom, nós vamos ter a participação agora da nossa repórter Andressa Oliveira, porque hoje, gente, né, nós recebemos aí um material da Prefeitura de Americana, porque o OMA, quem não conhece o OMA, que é o observatório que temos aqui, que fica localizado ali dentro do Jardim Botânico, que é o observatório que você pode observar a Lua, o planeta, enfim. Hoje, devido ao bom tempo que estava tendo durante essa semana, a gente ia poder fazer uma observação da Lua. Pois é, só que o tempo mudou, né, gente? O tempo mudou, ficou difícil, mas a gente vai saber com a repórter Andressa Oliveira, que está lá no observatório, no OMA, juntamente com o astrônomo responsável pelo local, né, que é o Carlos, para saber, né, diante dessa situação, como que vai ficar, porque agora, a partir das 7 horas da noite, o público ia poder fazer essa observação da Lua. E aí, Andressa, boa noite. Como que vai ficar, então, essa situação, já que o tempo mudou no dia de hoje, começou a chover no período da tarde? Boa noite. Oi, Sabrina, boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham no Todo Dia no News. Então, referente à questão da Lua, né, até eu queria ver também, mostrar para vocês aí de casa, mas por conta do mau tempo, infelizmente hoje não será possível, né? Mas terá na sexta-feira, quem agendou hoje poderá agendar novamente para estar vendo essa Lua maravilhosa na sexta-feira. Mas ao meu lado, que vai contar um pouquinho mais detalhadamente, né, sobre isso, e sobre a curiosidade também do observatório aqui do OMA, é o astrônomo Carlos Andrade. Tudo bem? Boa noite, Carlos. Boa noite, Andressa, tudo bom? Então, a gente, todo mês, né, a Lua apresenta 4 fases. Todo mês, uma dessas fases é sempre a melhor para observar a Lua, né? E ao contrário do que muita gente pensa, né,
a melhor fase de observação de nossos satélites não é a fase da lua cheia. Isso é um erro, assim, cometido mensalmente, diria, né, pelas pessoas que chegam ao observatório ou aos observatórios, né, porque isso a gente vê isso nos outros observatórios da região também, né? Aquela semana da lua cheia é sempre a preferida do público. Mas fato é que a melhor época para observação da lua é sempre a fase de quarto crescente, e é essa semana agora, né? A lua cheia é sempre a pior por conta do excesso de luz da lua, né? Então essa luz ofusca, né, o céu de um modo geral e o nosso olho, né? Por isso a gente, inclusive, para a observação da lua cheia é necessário um filtro especial, né? Ao contrário da lua crescente, que é essa que nós temos essa semana, né? Então todas as pessoas que forem a um observatório astronômico nessa semana em específico, né, quando nós estamos tendo a lua crescente, se o tempo permitir, né, porque a gente depende do tempo, né, 100% das condições do clima, né, se o tempo permitir, certamente poderão observar assim uma das mais belas imagens visíveis pelo telescópio, que é a fase de crescente da lua. Então a gente tem que torcer para sexta-feira o tempo tá limpo. Tem sim, tem que torcer. Na verdade, a partir de agora a tendência é que assim, as condições do clima fiquem mais estáveis, né? Chegando agora a época de mais frio, né? As estações frias sempre nos proporcionaram céus melhores. Então a tendência é que estabilize e que melhore daqui para frente. Mas como eu disse, é apenas uma tendência, assim como a previsão é apenas uma previsão. Mas sim, de fato a gente depende 100% das condições do clima. Então, reforçando, quem não pôde estar vindo, né, ver a lua hoje, tem que estar reagendando então para sexta-feira. Sim, quem não pôde, né, observar hoje, né, assim, o tempo pode mudar de uma hora para outra, né? A gente hoje tem 4 grupos e daqui para as 22 horas tudo pode acontecer. Pode chover, fechar mais ainda, como pode de repente limpar. Não é comum acontecer de limpar rápido, tão rápido assim o tempo, mas também não é raro, né? Já aconteceu. Então estaremos aqui no observatório, né, tentando mostrar a lua para o público, mas é isso que você disse. Quem agendou e se não conseguir ver a lua hoje, pode tentar reagendar para sexta-feira, e caso não consiga para sexta-feira, basta aguardar. Daqui um mês teremos uma outra lua crescente, né? Isso se repete todos os meses. Então, durante o ano, teremos 12 oportunidades para observação de um quarto crescente. No caso, não só a Lua, né? Aqui a gente consegue ver outros planetas também, Carlos? Sim, o observatório mostra muita coisa, porque o nosso céu é muito rico, né? O céu, principalmente do hemisfério sul, né? Como dizia já o poeta, nosso céu tem mais estrelas, né? E de fato é verdade, o nosso céu é mais bonito que o céu do hemisfério norte, sem falsa modéstia, né? Então há sempre muita coisa para se mostrar, né? Agora a gente depende de alguns fatores, né? De escuridão, de um horizonte livre, de um tempo bom, mas de fato a gente mostra muitas coisas além da Lua, né? E dos planetas. Tem sempre muita coisa bonita para se ver. E Sabrina, por falar em questão de verificar mesmo a Lua, né, ver os planetas, eu estou aqui dentro da cúpula com essa atração aqui maravilhosa, um telescópio, é isso, Carlos? Sim. Qual o nome desse telescópio? Esse é um telescópio refletor, né? Existem vários tipos de telescópios, basicamente os refratores e os refletores. Esse é um telescópio refletor de altíssima tecnologia. E assim, pequeno, eu diria que pequeno porte, né? Ele não é nem perto dos telescópios gigantes que hoje nós temos disponíveis, né? Mas é bom que se diga que a proposta nunca foi ter um telescópio gigante aqui, até porque o observatório não é um observatório que depende de telescópios gigantes, né? Os telescópios gigantes geralmente são
usados para pesquisa. E a pesquisa é feita em locais próprios, né? Os telescópios gigantes estão instalados ou no alto da montanha, ou no meio do deserto, lugares isolados, sem luz, né? Sem poluição luminosa ou atmosférica. E nós estamos dentro de uma cidade. Então o observatório nunca se propôs a ser conhecido como observatório de pesquisa, embora a gente desenvolva algumas pesquisas aqui. Mas o foco nosso sempre foi ser um observatório público e pedagógico. E para essa atividade que nós desenvolvemos aqui, esse aparelho, esse telescópio é considerado o que há hoje de melhor no mercado mundial. É muito bom. Andressa, e aqui na cúpula, a pessoa que... Oi, Sabrina. Aproveitando, desculpa interromper, mas aproveitando que vocês estão na cúpula, existe uma norma, né, de que crianças menores de 5 anos não podem entrar aí na cúpula do OMA, né? Gostaria que o Carlos comentasse, explicasse os motivos, porque às vezes os pais não entendem, mas por questões de segurança, né? E aí a criança só pode ficar na parte do terraço. Eu gostaria que o Carlos explicasse um pouquinho sobre isso. Carlos, bem na entrada, antes de entrar na cúpula, tem um aviso falando que crianças de 5 anos não podem entrar. Qual o motivo, por que as crianças de 5 anos têm que ficar só no terraço? Isso é um consenso, aliás, entre os observatórios, né? O que acontece é o seguinte, aqui, embora nós estejamos agora com luz, né, até para gravação, aqui para filmagem, é um ambiente que é estritamente escuro, né? Então as pessoas saem lá de baixo e já são avisadas, inclusive, a desligarem o seu celular, né? Porque aqui qualquer iluminação, por mínima que seja, atrapalha o olho e, consequentemente, a observação, né? Então nós já tivemos muitos problemas, né, de crianças pequenas com o escuro, com a escuridão. Depois temos uma outra coisa. Aqui a gente fala sempre para as pessoas assim, ó, você pode ver à vontade, sem pressa, você só não pode botar a mão no telescópio. Porque o telescópio, embora seja um instrumento grande e robusto, ele é muito sensível. Então qualquer toque no telescópio, às vezes de você encostar o olho, ele já sai de posição. E quem está atrás não vê mais. Acaba frustrando todo mundo, né? Então nós já tivemos N problemas aqui, como os outros observatórios também tiveram, com crianças que às vezes sem querer coloca a mão, porque é necessário a gente subir numa escada, vocês devem ter visto aí uma escada, né? Para ter acesso à lente do telescópio, nós temos uma escada alta, e essa escada deve subir um por vez, né? Então a gente já teve alguns casos, por exemplo, de crianças no escuro, sobe nessa escada e para se equilibrar, encosta onde? No telescópio, porque não está vendo, está escuro, né? E eu vou até citar um caso em específico que nós tivemos alguns anos atrás, de uma lente que saiu na mão da criança, que ela acabou soltando, caiu e quebrou a lente. E isso a gente não repõe. Essas coisas não são repostas, obviamente. Até porque são produtos importados e tal, né? Então, assim, ficou um consenso entre os observatórios públicos, né? A gente permitir o acesso à observação do céu para as crianças, óbvio, né? As crianças aqui são o nosso grande destaque. Mas a gente faz com telescópios menores, como vocês devem ter visto também no outro lado da sala, que a gente monta no nosso deck externo de observação. Aliás, esse deck de observação do lado de fora aqui foi construído justamente para isso, né? Para a gente atender grupos de crianças, né? Agora, óbvio, numa visita escolar, diferente da visita pública, é óbvio que todas as crianças têm acesso à cúpula, né? Essa observação que nós fazemos de atender os menores lá do lado de fora nos telescópios menores é apenas durante as sessões públicas. Mesmo se a criança estiver no colo do pai, da mãe, não pode então entrar na cúpula? Não, para isso nós temos esses outros telescópios do lado de fora, né? Telescópios menores, temos o acesso, né? Uma escadinha de 2 degraus, né? Justamente para crianças, né? Aqui, como eu disse, fica tudo escuro. Se vocês apagarem as luzes aí, vocês vão ver o quão difícil fica a gente se locomover aqui dentro. Então, por conta disso, nós
preferimos deixar as crianças do lado de fora. Elas verão o mesmo que nós aqui dentro, se não mais, né? Porque os telescópios de fora a gente pode ficar mudando de objetos com uma facilidade maior, né? Então acaba vendo mais lá fora do que aqui dentro, propriamente dito, né? Respondido, Sabrina. A gente vai dar um tour aqui rapidinho no observatório para o pessoal de casa também ver as curiosidades que tem aqui no GOMA. Aqui mesmo na cúpula tem, além desse telescópio, tem um outro que fica do lado de fora, e aqui, bem aqui fora, tem um outro telescópio também, aquele branco ali, aonde as crianças também conseguem ver. É isso, Carlos? Isso, ele é um dos que a gente usa do lado de fora, né? Com as crianças. Certo, a gente vai descer as escadas aqui um pouquinho, Sabrina, porque tem vários telescópios na outra sala, inclusive aqui no observatório possui salas de cursos, palestras também, né, para fazer para o pessoal, que possui aí 40 lugares. Tem também um hall, né, para exposições aqui também, laboratórios fotográficos, bibliotecas, gabinete aí dos astrônomos, né? A cúpula que tem aí 4,50 de diâmetro. E o terraço, né? Aquele terraço lindo que todo mundo pôde observar também na visão. Aqui, ó, dá para ver certinho, tem vários telescópios, viu, Sabrina? E o Carlos vai contar um pouquinho pra gente cada detalhe desses telescópios, na história de cada um. Esse telescópio maior que vocês estão vendo aí, à esquerda, né? Esse telescópio foi o telescópio que passou pelo incêndio que consumiu aqui parte do observatório em 2014, né? Esse telescópio que vocês estão vendo agora, ele estava lá na cúpula e era através desse telescópio que as pessoas observavam o céu. Então esse era o aparelho principal do observatório, né? Ele é passível de um restauro, né? Ocorre que nós não temos onde colocá-lo, então só por isso a gente não cogita restaurá-lo por enquanto, né? O Carlos ia dar cada detalhe, né? Mas por conta do tempo, o pessoal de casa deu para observar um pouquinho aí os telescópios. Eu só quero reforçar então novamente, Sabrina, a questão de quem não pôde, né, tá vindo observar a Lua, pode estar agendando, tá bom, para sexta-feira no telefone 3408-4800. E as visitas são às quartas e sextas-feiras, né, com agendamento prévio aí, lógico, mediante o agendamento prévio, nos horários 7, 8, 9 e 10 da noite. Sabrina, é com você. Obrigada, Andressa. Obrigada pelas informações. Então, como a Andressa disse aí, nós temos o telefone que está aí no seu televisor e o endereço, a localização do OMA é na rua Abraim Abraão, sem número, no bairro Parque Residencial Nardini, tá? Então, tá aí uma reportagem falando sobre o OMA. Bom, gente, agora é o momento do esporte com Carlos Cabela. Olá, Sabrina, boa noite para você, boa noite a todos que acompanham o Todo Dia News. O prefeito de Nova Odessa, o Leitinho, ele apresentou essa semana o novo secretário de Esportes, Cultura e Turismo de Nova Odessa. E se trata do educador físico e empresário Renan Reis, que assume a pasta ao lado do secretário adjunto, o José Henrique de Carvalho, o ex-árbitro. Renan substitui o ex-jogador de futebol Thiago Gentil, que deixou a pasta na semana passada para assumir outros desafios profissionais e empresariais. Boa sorte aí ao Renan Reis e também ao José Henrique de Carvalho em Nova Odessa. Vamos falar de Copa do Brasil, porque ontem nós tivemos o início dos jogos de volta da Copa do Brasil e o São Paulo foi até Itu ontem à noite a enfrentar o Galo. No primeiro jogo, no Morumbi, o São Paulo empatou em 0-0 com o Ituano, debaixo de muitas vaias e muitas críticas ao então técnico Rogério Ceni. De lá para cá, muita coisa mudou no São Paulo. Rogério Ceni não é mais técnico, quem assumiu foi Dorival Júnior, que já venceu com o São Paulo no final de semana pelo Campeonato Brasileiro o América Mineiro por 3-0 e ontem voltou a vencer. Venceu em Itu 1-0 sobre o Ituano e esse resultado coloca o São Paulo na próxima fase da Copa do Brasil. O técnico Dorival Júnior, ele falou após o jogo em entrevista coletiva. Eu acho que o resultado em si foi muito importante.
Somos uma equipe com muita vibração em campo, determinada, uma equipe que teve paciência, teve posse de bola, procurou sempre jogar em função do gol adversário. Nós já sabíamos de antemão que, para a forma como o Ituano gostava de jogar, e os jogadores foram muito conscientes em tudo isso, porque é uma equipe que tem um jogo de ligação muito forte, uma aproximação, principalmente com o garoto do meio que tem o dom, né, de colocar seus companheiros na frente do goleiro adversário. Eu acho que houve uma conscientização nossa em todos os aspectos, em todos os sentidos, houve uma atuação muito grande, o time estava equilibrado, teve posse, não a posse pela posse, mas uma posse com agressividade, procurando movimentar rapidamente. Talvez não tenhamos tido a velocidade necessária para poder nos envolver de um lado, virando a jogada, finalizarmos, mas mesmo assim eu acho que já ganhamos muito nisso, porque o nosso posicionamento na primeira etapa foi quase perfeito, nós retomávamos a bola rapidamente, perde, pressiona da nossa equipe, foi muito bom e fez com que nós tivéssemos aí uma boa vantagem e uma boa parte da primeira etapa com a bola nos pés, buscando sempre a criação, sempre sofrendo, e acho que foi uma situação importante, segura, equilibrada, mas é natural que ainda temos aí muitas coisas para que busquemos uma meta. Começou bem o Dorival Júnior em 2 jogos e 2 vitórias, nada mal para começar um trabalho à frente de uma equipe que estava debaixo de muita crítica. E o Dorival Júnior começou com o pé direito. Ainda hoje tem Copa do Brasil, viu? Tem mais jogos da Copa do Brasil, vamos conferir, ó. Santos e Botafogo jogam às 7 da noite, Botafogo do Ribeirão Preto, na Vila Belmiro, às 7 da noite. Também às 7 da noite tem Sport e Coritiba. O primeiro jogo foi 3-3 no Couto Pereira. Brasil de Pelotas e Atlético Mineiro se enfrentam lá no sul do Brasil, lá em Pelotas. Primeiro jogo 2-1 para o Galo Mineiro. 19h30 tem Águia de Marabá e Fortaleza. Primeiro jogo foi 6-1 para o Fortaleza, praticamente classificado o Fortaleza à próxima fase da Copa do Brasil. 8 da noite tem Tombense e Palmeiras. Primeiro jogo 4-2 para o Palmeiras, que até começou perdendo o Palmeiras, mas depois virou por 4-2, tem uma boa vantagem o Alviverde do Allianz Parque. Às 21h30 tem Corinthians e Remo. Aí o bicho já pega mais pelo lado do Corinthians, porque o primeiro jogo foi 2-0 para o Remo. O jogo é na Arena Itaquera, mas o futebol apresentado pelo Corinthians não está legal não, então é perigoso e corre o seu risco hoje, portanto, o Corinthians cair fora da Copa do Brasil. Às 9h30 da noite também tem Flamengo e Maringá, mesma situação do Flamengo, viu? O Flamengo perdeu para o Maringá por 2-0 no jogo de ida lá em Maringá, e agora tem o jogo de volta no Maracanã, só que à frente do Flamengo, lá em Maringá, era o Vitor Pereira, não, era o interino, era o técnico interino, Vitor Pereira já tinha rodado, né? E agora quem está à frente é o Sampaoli. E também às 9h30 da noite tem o América Mineiro enfrentando Nova Iguaçu. O primeiro jogo foi 2-1 para o América Mineiro. Olha só os jogos desta quarta-feira da Copa do Brasil. Você sabia que hoje é o dia do goleiro? Pois é, hoje comemoramos o Dia do Goleiro. E você sabia que em Americana tem uma escola de goleiros que é a primeira escola de goleiros do Brasil? Ideia de Vander Batistella, que organiza tudo. E hoje teve comemoração pelo Dia do Goleiro lá na Escola de Goleiros. Quem esteve lá acompanhando essa comemoração foi o nosso repórter Renato Pereira. Há quem diga que eles jogam pouco. Outros preferem dizer que eles quase não aparecem em campo. Mas a verdade é que muitas vezes a decisão de uma partida está na mão deles, dos goleiros. E a função é tão importante que existem escolas específicas para prepará-los. E a Americana conta com a primeira escola de goleiros do país, que em 2023 completa 18 anos de existência. A Camisa 1. O futebol ele evoluiu muito, a posição de goleiro evoluiu demais. E olhando lá para trás, podemos olhar e dizer, valeu a pena.
a ideia valeu a pena. Quantos alunos nós já pudemos ajudar e beneficiar através do projeto Escola de Goleiros, através da equipe Camisão. Então a gente está muito feliz em viver esse momento com toda essa equipe maravilhosa aí. As aulas inteiramente gratuitas, além da gente levar um conteúdo fora de campo, né, que é o conteúdo rico aí de ensinamentos, de disciplina, de proatividade, enfim, ajudar o garoto a se tornar um cidadão do bem. Mais de 4.000 jovens já passaram pela instituição, que conta hoje até com meninas na turma. Os professores são muito legais, eles até deixam a gente escorregar na lona. Que legal, você gosta de futebol? Gosto. Pra que time você torce? Corinthians. E você quer ser jogadora ou não? Eu quero. Quer ser jogadora? Você se acha uma boa goleira? Eu acho, só que eu também acho que eu poderia melhorar. Onde você pode melhorar, você acha? Na quebrada. Tá treinando pra isso? Tô. E por que ser goleira e não em outra posição? Eu comecei como zagueira, só que daí eu pensei, por que eu não tentar uma outra posição? Daí eu tentei ir no gol, eu já tentei ser ataque, mas eu me apaixonei pelo gol. Tudo bem, obrigado, Maria. Parabéns, viu? E você gosta de futebol? Muito. Torce pra que time? São Paulo. São Paulo? Já quis ser jogadora também ou não? Acho que já pensei. Não jogadora, mas também seguir nessa área do esporte. E qual que é a sua sensação? O que você acha de trabalhar aqui? Te dá prazer? Eu adoro. É assim, uma segunda casa, um lugar que me mudou muito na cabeça, amadureci muito aqui. Entrei uma pessoa e tô me formando outra. Sua própria imagem de futebol mudou ou não? Sim. A dinâmica de treinos acontece nos períodos contra-escolares e, além de jogadores, tem o objetivo de formar cidadãos. Por quanto tempo que você está aqui na escola de goleiros? Uns 3, 4 anos mais ou menos. E o que você está achando? Eu tô achando uma experiência muito boa, de eu cada vez melhorar mais cada dia e é isso. E por que ser goleiro? Porque quando eu era criança, eu e meu amigo gostava mais de futebol e me ensinou a gostar de futebol e meu pai também me influenciou muito nisso. Você se acha um bom goleiro? Hã? Você se acha um bom goleiro? Acho, Sou intermediário. E você quer ser jogador de futebol? Quero começar na base do Santos e ir pra seleção brasileira. Já tá com o plano todo feito, então. Eu tô planejando. Tá aí, então, homenagem a todos os goleiros, homenagem a todos os jogadores. Hoje é dia especial do goleiro e essa reportagem especial do Renato Pereira, que se integra à nossa equipe a partir de hoje, fez essa reportagem especial. Parabéns a todos, parabéns, né, ao Batistella, que teve essa iniciativa desse projeto e que, né, acaba criando os bons frutos dessa garotada aí, e que saem, né, com uma experiência totalmente diferente. Parabéns. E é isso aí, gente. Nós vamos encerrando Todo Dia News, segunda edição desta quarta-feira, dia 26 de abril. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. E amanhã estaremos de volta, com certeza, com muito mais informações para vocês. Até mais. Tchau.